A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Sou o pastor Tadeu e estamos aqui para mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, acione o sininho e dê o seu like. Assista o vídeo até o final. Penso que muitos nunca ouviram a pregação da forma que eu estarei abordando nesse vídeo. Tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. O título do vídeo é Jesus lavou os pés dos discípulos e disse que o que fez é para servir de exemplo para nós. Sempre nos meus vídeos estou advertindo a você que não faça nada segundo as denominações religiosas que por muitas vezes omitem e não praticam a palavra de Deus. Sempre declaro que você venha praticar e fazer conforme a palavra de Deus, conforme é revelado pela palavra do Senhor. Você que tem assistido os meus vídeos já deve ter percebido que em quase todos os vídeos eu tenho chamado a você a pensar e a raciocinar. Então você precisa pensar e raciocinar, pois é assim que nós aprendemos a palavra de Deus, pela leitura da palavra e pela interpretação da própria palavra de Deus. Nesse vídeo, nós vamos ver como as igrejas, as denominações religiosas, na sua maioria, não cumprem a palavra do Senhor Jesus Cristo e nem se importam com isso. Descumprem e não se importam com isso. Porém, você precisa cumprir e se importar com a palavra do Senhor Jesus. Jesus agrada que nós venhamos observar a palavra dele com carinho e com amor. E mais, que venhamos cumprir o que ele, Jesus, determinou e deixou para nós nas Escrituras Sagradas. Também devo lembrar que a salvação é individual, ou seja, eu, você, cada um de nós iremos prestar contas ao Senhor Jesus Cristo, independente de religião ou título de igreja. Lembre disso. Deixo claro também que não sou contra as denominações religiosas. Porém, ao pregar a palavra de Deus, é certo que tenho que expor a verdade. E a verdade, por muito, rejeita a obra de várias religiões que vemos por aí. Vamos ler João capítulo 13, do versos 4 ao versos 20, que diz assim: Levantou-se da ceia, tirou o vestimento de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi.
mas isto é para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus. Eu peço que você reflita se a sua igreja, a sua denominação, a que você frequenta, está praticando o que está dito nessa palavra. Essa é uma ordenança do Senhor clara e deve ser cumprida por nós, pois ao fazer a ceia, ou seja, ao terminar a ceia, Jesus tirou a vestimenta de cima, colocou água em uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Olha que coisa importante que nós precisamos cumprir dentro da palavra de Deus. Veja que o apóstolo Pedro foi questionado sobre o lavar os pés. Jesus lhe repreendeu duramente e vemos que após terminar de lavar os pés dos discípulos, o Senhor Jesus continuou a dizer em alto e bom tom o que está no versículo 13, que diz assim: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. E o Senhor Jesus continua falando duro: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Meus amados, descumprir uma palavra dessa é perder a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor Jesus Cristo e também de repetir, enquanto estamos aqui nessa terra, o exemplo que o nosso Senhor e Mestre deixou para nós. Jesus pessoalmente deixou esse exemplo para nós, que diz: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Reflita nessa palavra. Ali o Senhor Jesus não está dizendo nada condicional e nem opcional. O Senhor Jesus está dizendo: cumpra o que eu estou lhes determinando nesta palavra. Portanto, queridos, é certo que o Senhor Jesus quer que nós venhamos cumprir essa palavra e não descumprir o que está escrito nessa palavra, uma vez que a palavra é tão clara que foi deixado para nós. Para mim, ler uma mensagem tão clara dessa e não cumprir é ser descumpridor da palavra de Deus, como achar que o Senhor Jesus não irá requerer isso, mas é certo que o Senhor Jesus vai requerer. O Senhor Jesus vai requerer essa palavra que está em João capítulo 13. Assim, meu amado, se você não sabia disso, a partir de hoje você passa a saber. E se na sua denominação que você frequenta não pratica, passe a praticar você com a sua família ou você com as pessoas que são tementes ao Senhor Jesus Cristo. E ao final desse vídeo, eu anexei um vídeo a esse que irá mostrar como fazemos na prática o lava-pé. Assim, fique até o final do vídeo e assista. Portanto, a partir desse vídeo, não compactuem mais com os que não querem cumprir a palavra de Deus. O Senhor Jesus, pois, precisa de você e precisa que você entenda a palavra de Deus e que você seja um cumpridor da palavra do Senhor, para que ela seja respeitada e cumprida. Tiago deixou claro isso para nós, no capítulo 1, versículo 22 do seu livro, que nós precisamos ser cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. Assim, meu amado, como eu li em João capítulo
13, do versículo 4 ao versículo 20, Jesus deu um exemplo, e digo mais, o Senhor Jesus foi uma determinação para que todos nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo venhamos cumprir essa determinação, seja por mim, por você e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler também o que o Senhor Jesus diz em João capítulo 15, versículo 14, que diz assim: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aí eu pergunto, como posso ser amigo do Senhor Jesus se não me dispuser a cumprir o que por ele foi determinado? Como posso ser amigo do Senhor Jesus se não tenho interesse em cumprir o que ele deixou para nós na palavra? Fica para você a pergunta. É claro que a resposta é que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos e disse que ele estava dando o exemplo para mim, para você e para toda a igreja de Deus, para que, assim como ele fez, nós também viéssemos a fazer. Não podemos negligenciar a palavra de Deus, nem deixar de praticar um exemplo claro, real, deixado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 17 de João 13, o Senhor Jesus disse: Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Veja, querido, antes não sabiam, porém, sabendo, bem-aventurados sois se as praticardes. Assim, eu quero deixar registrado nesse vídeo que a palavra bem-aventurado é encontrada por diversas vezes na palavra de Deus e sempre com a conotação de abençoar, de trazer coisas maravilhosas sobre a vida de quem obedece às determinações do Senhor. Portanto, meus amados, passe a praticar a palavra do Senhor Jesus conforme ela é, pois você é discípulo do Mestre. Jesus é o nosso Mestre e Ele nos ensina na palavra. E assim sendo, você e eu, nós precisamos praticar o que o Mestre Jesus nos ensinou. E mais, lavar os pés do nosso irmão é um ato de humildade que nós precisamos praticar na presença de Deus. Medite no doutor, no grande empresário, no famoso que frequenta a sua igreja. Se dobrar diante de um irmão humilde e lavar os pés dele. Está claro que é esse o propósito deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Independentemente de posição social, um irmão lave o pé do outro e vice-versa. Pois o Mestre, o Todo-Poderoso que esteve na terra em carne, sendo Ele o dono de todo o ouro que existe, sendo Ele o dono de tudo que se possa identificar como riqueza material e imaterial, se prostrou diante de homens e lavou os pés de homens, dando a nós o exemplo para que, assim como Ele fez, venhamos nós também a fazer. Peço que medite em tudo que abordei nesse vídeo e que você realmente pratique a palavra de Deus conforme ela é, não pelas visões das denominações religiosas, mas pela simplicidade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Te agradeço por não ter saído do vídeo. Espero que o vídeo tenha trago conhecimento e crescimento para a sua vida espiritual. Assista quantas vezes forem necessárias. Não fique com dúvidas. Utilize o canal dos comentários abaixo nos vídeos. Seu comentário é muito importante para nós. Seja um ajudador da obra do Senhor Jesus Cristo.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo também nos seus contatos privados. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Saiba sempre, Jesus te ama e você é uma joia especial para o Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.